Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje comentaremos os principais acontecimentos da movimentada primeira semana do reality show, que ainda trouxe aí grandes mudanças, né, pro BBB. Antes da gente começar a falar da semana em si, finalmente a gente parece que vai ter um BBB bom, né? Pela primeira vez, né? Em quantos anos? Desde 2021, que realmente tem um potencial. Porque o 21 a gente sabia que ia entregar. Não, nesse eu tô chocado, gente, porque pra quem tava falando que o podcast gostava do podcast 1 hora, isso tem potencial pra durar 2, né? Porque tem muita coisa pra falar. Então tô com expectativas criadas. Tá vendo que valeu a pena, Laura, a gente ficar com expectativa lá embaixo naquele episódio? Valeu a É pena, a gente começou a ter coisa verdade. boa. Bem que você fala, acho que quando a gente está com a expectativa baixa, não tem como ser pior. Até É. tem, mas eu acho assim, eu tô surpresa não só com a semana que eu tô gostando, assim, que a gente tá gostando, mas é que eu tô sentindo que o BBB tá assim, tá sendo falado e tá sendo coisa. Por exemplo, minha Uhum. mãe é sempre um exemplo. Minha mãe tá, tipo, tá acompanhando o pay-per-view, tá comentando, ela tá vendo vídeo no YouTube sobre. Ela não faz isso sempre, entendeu? Por exemplo, eu já tive gente comentando comigo no WhatsApp, vários amigos vindo falar. Minhas amigas, inclusive, viraram falando assim: Poxa, Laura, não mandou beijo pra gente, tudo. Então, assim, é raro, não é sempre. Minhas amigas não É, são viciadas em Big Brother e e fica, sabe, comentando assim, mas agora o nosso chat está tipo, toda hora vindo notícia, entendeu? Então, assim, gente que não comentou nada no passado tá falando. Então eu sinto também que toda vez que eu entro no Twitter, assim, toda hora tá aparecendo coisa de Big Brother pra mim, tá, tipo, difícil de acompanhar. Hoje eu estive mais ocupada e não pude ficar olhando tanto, que eu consigo, né, passar o dia mais ou menos olhando, assim, vai lá de hora em hora, dar uma bisolhada, né? Mas hoje eu não consegui, porque eu tava muito ocupada o dia todo, no coisa de trabalho, e aí eu fiquei assim, gente, hoje eu tô assim, e aí a gente vai atualizar, e é muita coisa. Você não consegue nem se atualizar direito, tá sempre acontecendo alguma coisa. Você não consegue, tem que dormir tarde, tipo, quanto tempo que eu não passava isso com o Big Brother? sim, eu Tempo, acho que eu cara. assisti mais o pay-per-view desse ano do que, sabe, das 3 últimas edições somadas, assim, Se em uma bobear, eu semana. também. Toda hora tava acontecendo alguma coisa. Tipo, se eu tô de home office, eu deixo ali no fundo e fico Eu trabalhando, faço isso sabe? também, só que hoje eu não pude, aí perdi muita coisa. Eu não E consigo fazer a isso. festa, eu vi a festa, e hoje vai ter outra festa, que eu não vai ter como ver porque amanhã a gente trabalha, né? Mas É. tá interessante, né? A situação ali. Eu não tenho como fazer isso, de botar ao fundo pra ficar fazendo o trabalho. Tanto que quando eu passo 5 minutos sem entrar, quando eu volto, já tem, sei lá, 3 tópicos pro podcast pra gente falar. Né? Porque É, tá. Não, gente, quando foi a última vez que a gente ligava o pay-per-view e tinha que ficar oscilando de câmeras, porque em vários cantos tinha coisa acontecendo. é. Faz anos que a gente não faz isso, né? Mas tá muito bom. E a E- retratação já começando o podcast com beijos, amigas da Laura. No exato. começo Beijo, logo. amiga da Laura. Faz tempo, né, que a gente não mandava. Não, a Laura falou isso, eu digo, Verdade. realmente, Elas Laura, faz tempo que a gente tá reclamaram. assim. Elas Sim. reclamaram, elas falaram. Eu acho que esse BBB também tá fazendo eu usar muito mais o Twitter, porque eu fico o dia inteiro vendo se aconteceu alguma coisa. Enfim, né, só se fala disso. Vamos começar então falando da mudança da votação, né, que mudou, obviamente, a gente esperava nessa mudança, que agora o voto único vale 70% e o voto da torcida vale 30%. O que vocês acham disso aí? Qual é a expectativa que a gente tem? Parabéns, Renata Saldanha. Agora você está ao lado de Amanda, como vencedores que deixaram o BBB ao ponto de mudar o maior sistema de votação que eles tinham, né? Porque quando criou o voto por CPF, que era um mito que a gente nunca achava que ia acontecer, a gente ficou chocado. E quando falou que iam mudar o tipo de voto, eu digo, gente, vai ser 55-45, né? Vai ser uma coisa tipo, tá aí, toma esse mimo. Não, mas 70% a 30% é muita coisa. E tá que não vai fazer muita diferença dependendo do paredão. E tem umas pessoas falando assim, digo, fizeram as contas do paredão da final do ano passado e a Renata ainda venceria por 1, alguma coisa por cento. Eu digo, gente, eu acho que eles fizeram essas contas e viram, vamos botar isso aqui porque a Renata continua ganhando, não fica tão feio pra ela. Mas tem um principal, é injusto fazer essa conta só com a final, porque se o formato da votação fosse ano passado todinho sobre isso, alguns resultados teriam sido diferentes pelo caminho, então talvez essa final nem existisse, poderia ter 1 ou 2 pessoas dela, mas talvez não existisse essa final, então não dá pra fazer uma conta. Ano passado foi o ano que mais teve votação diferente, né?
Então não dá pra fazer conta, porque só basta uma pessoa ter sido eliminada diferente no paredão, que o todo BBB 25 seria diferente, né? Então, assim, mas eu gostei bastante dessa mudança. Vai ser interessante, porque pra mim deu um pouco mais de, entre aspas, reset no Big Brother, porque não tem mais enquete pra gente se basear. Não tem tipo, no Instagram alguém tá ganhando, assim, não tem ideia. Foi interessante isso, porque acabou que a enquete que deu mais certo, assim, naquele que o Votalhada faz aquela. Que eles medem, né, várias enquetes, YouTube, não, acabou que a que tava que deu mais certo foi a do Twitter. Eu achei engraçado. Eu fiquei, será que é porque no Twitter só tem como votar uma vez mesmo? Não sei, É, mas às vezes foi coincidência também só. eu acho que é Mas isso mesmo. eu acho que essa coisa da votação, eu sou super a favor. Porque eu acho que votar é uma coisa assim, cara, não é um foco, assim, tipo, votar demais. As pessoas ficam assim, mas a page view, gente, mas uma page view inútil numa página só do Big Brother, sendo que a página do Big Brother em si deve dar muita page view, só fica lá, sabe, dando like o tempo todo. Acho assim, uma bestagem. Eu acho que isso faz as pessoas se sentirem mais envolvidas no programa, tipo, porque elas fazem a diferença. E, assim, minha mãe, eu uso muito minha mãe. Minha mãe votou pra Aline sair, que ela não gostava da Aline, porque ela não gostava do papo da Aline no pay-per-view. Minha mãe assiste pay-per-view mais que edição. Minha mãe assiste pouca edição, inclusive. Às vezes ela vai dormir, nem viu a edição, mas veio pay-per-view. E o que é engraçado, né? Mas ela disse que ela sentou lá e a Aline irritou, ela foi lá e deu até uns votos de torcida na Aline. Entendeu? Mas assim, pra minha mãe, ela acha que ela votou muito, mas ela não votou muito, sabe? Ela não ficou igual esse povo fica. Mas pra ela isso é muito. E eu acho assim, tem que ser assim, entendeu? Uma pessoa que senta lá e tá me irritando, aí vai lá, vota 5 vezes, pronto, acabou, cara. Isso que tem que ser normalizado. Não tem que ser essa loucura que as pessoas ficam. E as pessoas ficam falando assim, brigar contra a gente. Tipo, gente, pelo amor de Deus, olha isso, olha o que você tá fazendo. Você não vai ganhar esse dinheiro. Sabe? É um negócio assim, doente. E ainda vem as pessoas falando assim, não sei o que isso vai dar depois. Mas eu prefiro que seja assim do que ser uma parada totalmente bitolada de votos de torcida, entendeu? Porque, cara, não dá pra viver nisso. Que as pessoas. A timeline vira só isso. É só mutirão, é só. É um saco pra quem acompanha, quem quer acompanhar o programa em si, entendeu? Mesmo que o resultado não seja um que eu goste, e provavelmente vai ser, e assim, tive poucos campeões, gente. Não ligo. Não ligo pra isso, entendeu? Eu quero que seja um programa bom, que seja um programa legal, divertido. E, assim, não ligo de eu ganhar ou não. Então, assim, se eu não ganhar, se uma pessoa que eu prefiro não ganhar, não ganhou, entendeu? Não, vou continuar vivendo. Não vai fazer diferença pra mim, no fim das contas. Eu acho que as pessoas se preocupam muito nisso, em ganhar, a torcida. Tipo, o foco não é esse, né? Foco é ver quem você gosta e tal. Fica muito focado nisso. É um saco, cara. O programa não é só isso. É aquilo, o programa tem que ser de quem assiste, não de quem vota. Não necessariamente assim, né? Tipo, E as pessoas focam muito em ganhar e, meu campeão. Cara, que diferença faz pra você que seu campeão ganhou? Tipo, eu acompanho o Big Brother desde Não o é? começo. Várias vezes a pessoa que eu preferia não ganhou. E aí? Continuo assistindo. Isso não me afeta em nada. Tem gente que coloca e fica colocando lá os emojis das pessoas que ganham. Nunca coloquei um emoji de ninguém no meu perfil. Jamais vou colocar. Acho uma coisa meio assim, ridícula. E uma coisa assim. Cara, um campeão de Big Brother, um reality show, te define dessa forma? Pois é, gente que perde a noite virando pra Cara, votar, coisa não, vamos assim, é coisa que eu curtir. não Se a faria. pessoa que você gosta saiu, saiu, cara. Vamos ver o que vai acontecer agora na próxima semana. As pessoas já estão tomando decisões absurdas só por causa do modo de votação. Aí teve o povo falando assim, acho que o Twitter vai se arrepender disso. Gente, o Twitter não manda em votação. Mas essas pessoas que também estão torcida também se encontram ali, gente. As pessoas que são viciadas em casal estão todas ali também. Ali no TikTok, no Instagram. Elas estão ali se organizando. Elas também estão ali, sabe? O Twitter não é todo mundo torce igual, todo mundo é igual, sabe? É. Tanto que as pessoas brigam. Então é uma parada assim. Eu não vou me arrepender de nada. Quanto menos eu tenho que votar, melhor. Se eu perder, perdi. Isso não é o fim do mundo pra mim, não. A gente não tá ganhando dinheiro com isso, né? São eles que é. estão. Teve um comentário, né, que eu mostrei até pra vocês, que a pessoa falava, tipo, nossa, vou se arrepender, aí o outro comentário dizia, mas porque o Twitter, as pessoas são muito racistas, muito, não é, gostam de
criminosos que eu digo, gente, no Twitter é do Elon Musk, você acha que aquela rede é o quê? Né, assim, todo mundo Cara, tem o mal do mundo ali no Twitter também, tanto que os mutirões das bailarinas eram altíssimos ano passado lá no Twitter. Então, assim, vários likes que tem, se eu fico assim, não é possível. Pô, o Twitter também tem pessoas racistas. Gente, as pessoas estão em todos os lugares. Eu não entendo o que achar que a pessoa no Twitter é diferente. Você vai no Twitter, eu vejo, tem um monte de fã lá, de um casal Ana Castela e Zé Felipe enlouquecendo porque o casal não tá junto. Sabe? Tá lá no Twitter também. olha, e disso do voto único ter ganhado esse peso, eu fico curioso porque tem aquele voto de supetão, né? Que se eu só tenho o meu voto único, né? Assim, tá, eu tenho de manhã também aqui em casa, mas só tenho o meu. Se eu der um voto único e depois me arrepender, eu ver que a situação de quem eu votei não vai sair, eu tenho que votar em outra pessoa pra salvar, por exemplo, como estratégica, eu não tenho mais como fazer isso, né? Tem um voto de sopetão, que é tipo, gente que dá o voto único antes de dormir, no domingo. Isso faz muita diferença, porque os primeiros paredões dão 20 milhões de votos. Gente, vale 30%, se esse deu 5, eu acho que foi muito, né? Porque não divulgaram, mas Sim. eu acho muito interessante a votação assim, porque é aquilo, você tem que conquistar pelo menos um pouquinho de gente para te ajudar com 30% e conquistar muito indivíduo único, né? Para conseguir os 70% dali. Então acho que ganha realmente quem ganhar o Big Brother esse ano, gente, a gente pode falar que foi um favorito do público, porque é muito difícil você conseguir uma aprovação muito grande de voto único, dado que o BBB às vezes polariza demais. E sobre torcida, a gente só vai ver que o podcast a gente grava desde 2021, e tirando 2021, que foi o ano que eu ganhei, gente, aqui é todo ano a gente começando elogiando, terminando o podcast por contrato com a gente mesmo. Mas eu acho interessante. Mudança, gente, é boa. Tem que vir a mudança pra gente ver se acontece ou não. A gente não pede mudança, não pede pra ver se melhora. Se mudou, vamos aceitar e ver se acontece, né? Se não mudou, a gente vê que o público é assim mesmo, até no voto único. Mas outra mudança que a gente teve foi o prêmio, né? Que finalmente subiu de uma forma decente. Agora é 5 milhões e 400 mil reais. Ainda vai subir até o final. E a gente até comentou um pouco disso na semana passada, mas agora sim é um prêmio que enche o olho, né? É. Porque é mais difícil de fazer esse Agora eu prêmio. iria. Na hora que eles anunciaram, deu pra ver o brilho no olhar. Se eu passasse na rua, se alguém passasse na rua e dissesse, olha, tem uma vaga no BBB, eu sou olheiro. Não que eu não sei porque meu perfil seria chamado, mas eu diria, vou, gente, 5 milhões, gente. Pelo amor de Deus, agora eu vou. É muita coisa. Gente, eu tava vendo um negócio, a Chay falou, ela daria. Até uma amiga minha comentou que viu esse vídeo, que ela daria 1 milhão pra ela, 2 milhões pro pai. Eu falei, gente, aí, só pros pais já dá uma vitória do BBB. Ó, que beleza, dividindo? Não. Não é? Descobrindo foi sensacional. Ela fez, eu já fiz o que fiz por 2 milhões, imagina por 5. Né? Então, assim, realmente, gente, é muita coisa. Nossa, é muito dinheiro. E eu imagino, será que ano que vem eles vão dobrar de novo para 10 milhões? Acho que não. Não, eu acho que ano que vem vai ser Mas maior. imagina. Mas tem que ser maior, eles nunca diminuíram o prêmio. Então, tipo, se chegar em 6 milhões, ano que vem é 6. 6.500, alguma coisa assim. Por isso eu falei semana passada, acho que eu já falei, que isso é um preparo pro BBB 30 valer 10 milhões. Isso, né? Isso já é a cama E sendo tem que ser sendo isso feita. mesmo, porque é o programa de maior faturamento da Globo. Eles faturam mais de 1 bilhão de reais. O povo tá dizendo, eu vi gente falando, não, tá sem patrocinador, não é isso, gente. Eles venderam todos os patrocínios. A coisa, eu até li uma matéria sobre, eles, no ano passado, eles venderam 21 cotas de patrocinador. Esse ano eles venderam 14, só que por um valor muito mais alto. Isso, eles fizeram 14. menos cotas, mas mais caras. Sim, e tá certo. Eu acho que isso é até um pouco deles terem ouvido o nosso podcast e outras críticas, de diminuir um pouco a questão da publi, né, toda hora. Não diminuíram, mas diminuíram a gama de coisas que acontecem. Eu acho que menos, se eles falaram, eles devem ter falado, né? Uma quantidade menor de patrocinadores, isso ajuda a deixar a coisa com um valor maior, né? Não, e eles acham que, por exemplo, a gente viu que o Prova Bate e Volta dessa semana não teve comercial. Gente, você acha que o patrocinador desembolsou quanto pra pegar um bloco daquela duração, com aquela marca aparecendo, sem interrupção de comercial nenhum? Tipo, foi literalmente, gente, quase 1 hora de prova, 40 minutos de prova, só uma marca sendo falada. Então, assim, no domingo à noite, quem sabe que domingo, como falaram, é o horário mais caro da televisão brasileira, né? E tá aí uma marca patrocinando tudo. É uma prova chata, né, que eles ainda não aprenderam a fazer prova, mas... Que bom que essa semana não tem bate e volta, então assim, não sei, né? Também vai ser Eu quero tranquilo. saber quando vão tirar a mira do líder. Sim. Tomara que Tomara. tire.
se eles falam que o público tem mais poder que o Big Boss, porque não tem a mira do líder também. Até o Alberto reclamou disso, até o próprio líder, eu achei o máximo reclamando disso. Né? Mas qualquer pessoa com cérebro, gente, é bom. É plot twist, gente. Eu quero ver surpresa acontecendo. Eu quero ver o líder brigando no domingo de manhã e indicando de noite. Né? Não é ele obrigado a indicar só quem mandou na sexta, com 2 dias de antecedência. Antes da gente ir para a parte polêmica, assim, né, que teve nessa semana, eu queria falar um pouco sobre o que aconteceu com o Henrique Castelli também, né? Que a gente nem lembra dele, né, coitado? Que parece que foi há 3 meses atrás que ele saiu do programa. Tanta coisa aconteceu durante essa semana. Mas ele teve, né, 2 convulsões, foi aí expulso do programa, expulso assim, né, retirado, enfim. E deu entrevista no Fantástico e tal. O que vocês acharam aí dessa situação? Triste. E ainda bem que fizeram o jeito certo, né? Assim, viram que ele não tinha condições e ele saiu. Eu só espero que. Olha, gente, ele ficou pouco tempo, então dá uma vaguinha pra ele ano que vem. Ele pode até que, se acabar o camarote, ele pode entrar até como veterano, né? Porque assim, ele não conseguiu ser nada, né? Mas eu acho triste, mas assim, pelo menos foi a decisão correta, né? Tirar, porque ele teve convulsão voltando, né? Então, pensado no bem do participante. E mais uma coisa que pode ter mudado completamente o destino do BBB 26, né? Porque quem sabe mudou uma peça, a gente muda tudo. Mas tá aí, espero que ele fique bem e que consiga realmente, assim, dar um jeito de ele voltar ano que vem. Eu acho triste também, porque uma pessoa que a gente estava com uma certa expectativa, ele parecia que estava muito pronto para participar, assim, né? Então é ruim e, assim, ficou uma imagem bem feia, assim, assistindo, mas eu espero que. Acho que ele poderia voltar mesmo, e, assim, era o que tinha que fazer. Eu vi gente falando que ele não. Ele nunca tinha tido isso, né? Então, assim, bizarro. Eu vi um vídeo da Amanda, né, que venceu o Big Brother no Twitter, falando sobre a convulsão, o que pode ter causado e tal, né, coisa de estresse, de falta de comida, prova, né, muito tempo ali na mesma posição. Então, assim, é uma pena, né, que ele tenha saído, mas pelo menos tem que se cuidar, né, não tem como deixar isso para depois. E só um adendo, quando eu citou a Amanda, a gente sintetizou a Amanda aqui, mas ela tem um pós de posicionamentos bem legais, quando a gente fala de saúde, essas coisas, tudo. O pós, pelo menos, é legal, mas como participante do Big Brother, chacota enorme a vitória dela, né? Mas assim, mas como pessoa, assim, pós, ela tem um posicionamento bom desde a época do Covid, etc, assim, né? Que antes do Big Brother, mas depois, quando a gente fala de coisa de saúde, ela sempre tem uma. É outra pessoa, porque a gente viu a foto dela Ela se recentemente. tornou outra pessoa. Ela vem ano Realmente. que vem com pipoca de novo, né? Mas de posicionamento a gente reconhece também isso dela. Mas foi uma harmonização que deu certo, porque eu acho que ela tá mais bonita hoje em dia. Quem Mas, sabe usar o dinheiro, né, Tony? Quem sabe usar por é, certo, né? Tá vendo? igual, não sei se vocês viram o que tava viralizando aí, o que a Ana Paula fez no rosto da médica dela, né, Eu que vi! fez um vídeo. Ai, achei assim maravilhoso, porque a médica falou que ela queria o propósito dela, né? Que ela não gosta de usar Uhum. maquiagem, mas que ela queria coisa com pouca intervenção, que não fizesse muita. Não queria preenchimento, né? Eu achei super interessante. Ela faz algumas coisas e ela não faz muita coisa, né? E são bem pontuais, assim, achei super interessante. Depois, quem não vê, depois pesquisa a dermato dela e ela explicou tudo que ela faz. Foi super interessante. Ela usa, Sim. claro, lógico que não tem dinheiro para fazer as coisas que ela faz. Né? Queria, inclusive, Infelizmente, fazer. infelizmente não tem dinheiro para fazer as coisas que ela faz. Só que sim, muito legal. Mas quem tiver Jordana dinheiro, gente, chora, sabe né? procurar Porque o canto certo, né, pra fazer. A Gabi até falou ontem pra ela, depois do paredão, quando estavam no banheiro, falando assim, nossa, você tem 44 anos, eu dava 35, ou seja, tá muito bom, né, esse comentário, né, certo. mas tá muito bom, gente, ela não fez, né, ainda bem, né, então, como é que ela vai criticar o dentro dos outros se ela começar a usar procedimento demais, não é Exato, mesmo? né? Não tem como. E dela é muito bem feito, né? Porque a Nossa, pele dela é ótima. Queria eu ter uma pele assim. Mas enfim, né? Vamos então falar da parte ruim, né, do programa. Teve o Pedro que desistiu do Big Brother após importunar a Jordana. Cometeu um crime ali dentro, né? E enfim. Ele também encheu o saco de todo mundo na casa. Esse assunto reverberou em todos os lugares. Eu tenho bastante coisa para falar sobre ele juridicamente, que eu vou deixar para daqui a pouco. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco do Pedro. O que vocês acharam dessa passagem insuportável dele pelo programa? Eu acho que é um pacote de lixo, né, o caminhão passar, leva embora, porque devia ter saído de lá, é,
ainda sendo mais escorraçado do que foi. Certeza que levou uma bronca, mas ele desistiu, foi até assim, gente, porque talvez a gente tivesse com uns 3 participantes a menos, porque quando a história reverberasse, ele ia levar uma surra ali dentro. Estava meio se encaminhando pra isso, né? Teria um pepino na mão da Globo, alguns Uma favoritos surra da gente. merecida, diga-se de passagem. Eu tava com medo de dizer, mas meio que se um próprio advogado disse no podcast, eu tô mais tranquilo de dizer que seria a surra mais merecida da história do BBB, né? Aí eu acho que a Ana Paula podia dar uma tapinha, não, mas não, o Juliano, gente, certeza que partia pra cima, porque já tava sem paciência alguma. Mas o Pedro, gente, é desprezível. Ele já mostrava ser um jogo sujo, porque você pode jogar, fazer tudo de interessante no programa, mas o jogo era sujo. A questão com a Jordana foi repugnante, nossa, ver o depoimento dela falando, a gente ouvia, assim, acontecer, né, assim, eu tava no PPV quando chegou no quarto, começou a falar, assim, e a Globo mostrando, né, no programa depois, então, lixo, lixo, lixo humano, que bom que sumiu de tudo, e graças a Deus ele não vai aparecer nem na capa do podcast, e talvez seja a última vez que a gente cita o nome dele nesse ano aqui. Assim. A gente tem aquela coisa de não colocar quem comete crime no piores do ano também, né? É melhor a pessoa ser esquecida do que ser lembrada, então. Sim, o que assim, eu pensei assim, nossa, eu devia ter descoberto que ia ser assim, quando eu vi que ele tinha tatuado as costas inteiras com Peaky Blinders, porque existe um tipo de homem aí na internet que tem essas personalidades, assiste Peaky Blinders, Breaking Bad e tudo Red Pill, né? E fica achando, comentando essas coisas de mulher, tudo. Achei assim, participação péssima, horrorosa, absurdo ele ter ganhado lá no Sul. Desde o começo já sabia que é uma pessoa desprezível. Ele, cara, quando a prova do anjo que ele fez, eu fiquei, gente, ele vai fazer realmente isso? Até contra o próprio amigo dele lá dentro. Foi uma coisa assim, ridícula. E ainda cometeu a importunação com o assédio sexual com a Jordana, uma coisa assim assustadora. Ele levou ela para a dispensa, né? Ele fez ela ir para lá, uma coisa assim absurda, nojenta, assim. E pior ainda é que ele foi e saiu para não sofrer nenhuma outra consequência. Então, assim, a plena consciência do que estava fazendo, né? É isso que deixa a gente mais chocado e estressado no caso. Ainda teve a situação para dar fama, porque provavelmente foi para dar fama para a esposa lá com a traição. Mas até me questiono se não foi também um ritual de humilhação, porque ele, pelo visto, gosta de humilhar mulheres e tirar as vontades delas, né? Então, assim, pode ser de tudo. A gente sempre gosta de situações de Big Brother, mas não disso de crime. Até o Chico Barney, né, comentou um negócio assim que ele estava sendo desprezível. Isso antes mesmo do coisa. E eu concordo, não é mesmo antes do que aconteceu, não é um tipo agradável de assistir, não é uma coisa assim agradável de assistir. Aí eu fiquei pensando, porque ele falou do Prior, né? Essas inspirações estão indo longe demais, né? É verdade. Uma coisa que eu lembro do povo comentando que ele fazia tudo de propósito, né, para irritar os outros, igual o Davi fazia. Mas, gente, o Davi, ele fazia café da manhã, 5 horas da manhã. Não é nada demais, sabe? Tipo, é uma coisa ainda útil, eventualmente, sabe? Se você quiser comer, vai ter comida. Exato. Não, O nem Pedro, compara o não. que ele fazia. Ah, é? Eu acho absurdo. Eu concordo com isso, porque as pessoas ficavam comparando e eu ficava assim, gente, mas o Davi não fez isso. Exato, sabe? Não tem nada a ver Era uma coisa com a outra. diferente. Enfim, eu queria falar um pouco dessa situação com a Jordana, porque depois, né, que tudo aconteceu, aí eu fui no Instagram, assim, ver os comentários e tal. E, gente, o que tinha de comentário na própria página do Big Brother, falando coisas tipo assim, mas se uma mulher fizesse isso com um homem, não ia dar em nada. Ou então, gente falando pra ele que tinha pena dele, que ele estragou a própria vida. Ou, enfim, umas coisas meio aleatórias. Assim, teve também um que eu achei assim ridículo, que uma pessoa falando que a Sol ficou fazendo isso pro Jonas no banho, ficou vendo o Jonas no banho, que era a mesma coisa. Eu fico, gente, assim, primeiro, uma pessoa que faz esse tipo de comentário, que apoia o Pedro de qualquer forma, se você está ouvindo esse podcast, eu peço que você feche o seu player agora, porque não quero que você ouça esse podcast.
sabe? Não é seu lugar aqui, seu lugar é em outro lugar. Vai ouvir outra coisa. Não isso aqui. A gente não faz para você esse programa. Porque é ridículo você dar qualquer tipo de apoio para um criminoso. E depois, eu não sei se vocês viram isso, que a família falou que ele chegou lá em Curitiba falando que achava que estava na França, que nem sabia que era Big Brother, estava em surto. Gente, não interessa se ele estava em surto. Não interessa se ele estava em abstinência, né, que falaram aí. Não interessa isso, ele cometeu um crime e ele sabia no momento que ele cometeu um crime que ele cometeu um crime, porque ele falou no confessionário, né, sobre o que aconteceu. Ele tinha plena capacidade ali. Qualquer delegado ali que for fazer a instrução vai ver isso. Sabe? Então é um absurdo qualquer pessoa tentar justificar o que ele fez por uma doença mental. Porque, gente, doença mental, pessoas que têm uma doença mental não cometem crimes, sabe? Não é sinônimo uma coisa da outra. Muita gente faz isso, né? Viraliza na internet sendo racista, sendo homofóbico, sendo transfóbico, enfim, o que seja, e fala, não estava tomando remédio, estava doente mental, alguma coisa assim. E não, gente, doença mental não é crime, não é, como é que fala, passe livre de crime. Você cometeu o crime, você tem que responder por ele. Então é um absurdo assim o que o Pedro fez. Eu acho que a produção liberou o botão para ele sair logo da casa antes que a coisa explodisse. Porque, enfim, né, se a produção tirasse ele antes, poderia ter alguma dúvida, não sei. Eu acho que a produção tentou o caminho mais rápido, né? Mas também tiraram ele da abertura, né? Que eu acho Uhum. ótimo. Que não vai ter em lugar nenhum ele. Provavelmente, como a gente falou a última vez que a gente fala dele por aqui. Mas eu queria dar uma consideração sobre a parte jurídica da coisa. Como o sistema penal brasileiro é um lixo e que ele não vai pagar nada, praticamente, pelo que ele fez. Porque existem dois crimes que ele pode ser imputado em cima dele, que é a importunação sexual ou o estupro. Para ter estupro tem que ter violência. Então, se o delegado ali na instrução vê que quando a Jordana fala que ele pegou no pescoço dela e tal, né? Se o delegado considerar aquilo como violência, ele vai fazer ali o inquérito como estupro, entendeu? Tentativa, né? E, se não, importunação sexual, que aí não tem a violência. Gente, a pena para importunação é de 1 a 5 anos. É muito baixa, né? É baixa. Aí você pensa, não, mas 5 anos na cadeia é muita coisa. Sim, concordo, é bastante tempo, né, pra você ficar numa cadeia. Mas quem pega 5 anos de cadeia não fica preso. Aí que tá. E ele não pegaria 5 anos de cadeia. Pelas contas que eu fiz, assim, por cima, na pior das hipóteses, assim, ele pegaria uns 2 anos e meio. Porque ele é primário, ele não tem crime antes, né? Eu imagino que não, porque eu creio que a Globo pegue essa ficha das pessoas de crime com processo, né, transitado e julgado e tal. Ele, enfim, não tem causa de aumento de pena, enfim, detalhes assim. Ele não ia aumentar muito a pena, ainda poderia reduzir se o juiz considerasse que foi uma tentativa. Vamos supor que ele pegasse 2 anos de pena, 3 anos de pena. Ele poderia substituir a pena dele por trabalho comunitário, por dar a cesta básica, por pagar algum valor, enfim, coisas assim. Então, no final das contas, pagar mesmo, sabe, pagar pelo que ele fez, não vai pagar muito pelo que ele fez. Porque o Ministério Público, sei lá, vai colocar ele para assistir umas palestras sobre violência contra a mulher, etc. Mas vai aprender? Tipo assim, eu particularmente não tenho a fé no ser humano de que ele, assistindo uma palestra, vai aprender sobre. Não tenho, sabe? Eu acho que é um tipo de pessoa podre, que se mostrou uma pessoa podre, horrível, que cometeu um crime lá dentro da casa, que deveria ser punido com mais rigor do que a lei tem, porque eu acho que a lei é fraca e a lei tem dá muito benefício para esse tipo de crime, o que mostra um pouco aí do machismo estrutural na nossa sociedade, né? Enfim, horrível. Se ele ficar preso, vai ser por muito pouco tempo. Eu acredito que nem preso ele vai ser. Então, eu acho que assim, justiça
pelo menos no sentido ali que a gente entende, né, da justiça da pessoa ser presa por cometer um crime, eu acho que a gente não vai ver nesse caso. O que a gente vai ver nesse caso, que eu posso até apostar dinheiro nisso, é que daqui a uns meses ele vai sair como legendário aí, falando que foi pro legendário, se subir a montanha, e, enfim, vai virar pastor, Faz né? E mesmo. geralmente essa é o rumo, né? Que essa gente toma. Tenta jogar ali dentro da igreja ali para tentar alguma uma salvação de, como é que fala, de popularidade, né? Enfim, a gente já viu isso acontecer, né? Com pessoas que mataram outras, né? Enfim, é terrível. É lamentável que isso tenha passado na TV, que isso tenha acontecido, assim, né? Para a gente assistir. E aconteceu, muito que as meninas falaram, uma casa que tem 70 e tantas câmeras, sabe? Tudo ali é vigiado. E ainda assim ele fez. Imagina o que acontece fora, sabe? É um absurdo isso acontecer no Brasil. No Big Brother é mais absurdo ainda. E nada é feito, tipo assim, de concreto para mudar essa realidade. Uhum. Assim, é uma loucura completa. É algo que te faz questionar muito, né? Todo esse sistema que está aí. Eu acho que quem não ficou impactado com isso é maluco. Todo mundo achou nojento. Se você apoia esse tipo de gente, assim, meu sincero, vai pra puta que te pariu, porque você não deveria estar em sociedade também. Porque não existe apoio para uma pessoa criminosa que cometeu um crime desse, assim, com câmera te vendo, sabe? Se você tem coragem de fazer isso, gente, pelo amor de Deus, né? É terrível, terrível, terrível. E eu espero que ele tenha uma vida muito infeliz aqui para frente, que eu não tenho pena de quem faz uma coisa dessas, principalmente quem tem a coragem de fazer uma coisa dessa em frente de câmera ainda. Então, que tenha uma vida muito infeliz e espero que o filho dele, coitado, nasça melhor do que ele. Que No caso é filha. a filha dele nasça melhor do que ele, tem que a mãe consiga criar bem essa criança, sem o apoio do pai, né? Porque pelo visto, não sei como é que vai ser. É Assim que isso, outro podcast, a gente consegue entregar entretenimento e jurídico aqui, né? Também. Tô notando que finalmente, né? cada ano que a gente comenta um podcast, tá sendo mais jurídico, tá sendo acionado, né? Pode ver que tá meio assim. Os relatores estão não tão no nível, mas O realmente comentário pesado. do Tonho agora foi tudo que precisava ser falado. Arrasou. Comentário do Tonho fosse em vídeo, fazia um corte e ia viralizar. Quem sabe eu não faço em Né? áudio mesmo, né? Bota uma legendinha e solto no Instagram. Bota isso. Mas é um absurdo, né? Tudo que aconteceu e, enfim, vamos para frente, né? Esquece esse Pedro. Esse Pedro não faz parte do Big Brother 26. Não tá na abertura, não tá no site, não tá em lugar nenhum. Não estará no nosso Piores do ano, no final do ano, porque a gente não bota criminoso lá. Sabe? A gente não bota quem faz muita merda assim. Os piores do ano são pessoas que a gente até se divertiu de alguma forma de ver. Né? Se estressou e se divertiu. Ele não existe diversão no que ele fez, de maneira Uhum. alguma. Então é isso. Antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, com episódios semanais, com a cobertura fixa de reality show, episódios especiais, agora comentando o BBB toda semana. Então aproveite para nos seguir, para nos avaliar com 5 estrelas. E se você conhece alguém que gosta de reality show, manda esse episódio para eles e vamos ver o que vai dar, né? Curte aí para a gente continuar fazendo nosso trabalho. Vamos voltar para nossa semana do Big Brother. Agora uma treta interessante, que foi a Aline e a Ana Paula, né? A Aline trouxe um comentário aí de 2016 que a Ana Paula fez, de que ela estava vestida de executivo de filme pornô, né? Só que a Aline não lembrava dessa forma, lembrava de acompanhante de luxo. O que é até melhor, né? Assim, convenhamos. É. Mas se ela vê a real, acho que ela teria ficado mais puta. O que vocês acharam aí de toda a briga da Aline com a Ana Paula? Que isso reverberou a semana inteira, né? Até que a Aline foi eliminada, isso a gente vai falar depois. Infelizmente reverberou uma coisa que, tipo, se não reverberou em 2016, porque ia em 2026, né? Eu penso logo Cara. assim, porque em 2016 estava no auge da Ana Paula no Big Brother, né, que tinha sido expulsa, que irritou a temporada, etc. Eu digo, se naquele tempo não reverberou, ok, redes sociais, mas ninguém nunca mais nem resgatou o vídeo, porque na minha timeline é uma timeline fanática pro reality show e eu nunca vi esse vídeo antes ela citar isso, né, assim, e mesmo assim passou pouquíssimas vezes, porque quando passava era o povo fazendo chacota.
Mas eu acho que você tem tanta coisa pra fazer, mas como eu acho que na cabeça dela, tipo, eu vou rivalizar com a Ana Paula porque ela foi eliminada cedo na Fazenda, então eu acho que o público vai querer. Caminho errado, né, gente? A gente tá falando da Ana Paula no BBB. Ali é outra coisa, né? É outro momento ali ela pra esse programa. Mas eu não sei o que tem na cabeça dela, porque é uma pessoa que quer. Como é que uma pessoa tem um estilo de vida que tem que ser tão good vibes, tão semear tranquilidade e calma e com rancor de 10 anos guardado no coração? Uma coisa é a gente gravar um podcast, a gente guarda o rancor por uma temporada, às vezes no ano seguinte a gente cita com rancor, né? Mas assim, mas a gente a gente não fica pagando aqui de good vibes. Mas outra coisa é um participante de reality show chegar e nem explica pro público direito, porque a treta foi do nada, né? Da prova do dia estavam falando, alguma coisa assim. Então, pra mim, isso só prova que a Aline foi a principal responsável pela trajetória dela ser tão falha e tão fraca, né? Ela trouxe uma coisa tão antiga que o público tava 100% nem aí. Ainda mais numa semana que aconteceu de tudo nesse programa. Essa foi, sem dúvida, uma das mais esquecíveis. E mesmo assim, ela fez a questão de Não, bater na e não tecla. só o público E tava nem pronto. aí, como o público riu. É. O O público público achou não riu com engraçado. ela, riu dela. É pior ainda. É, exato. Né? Eu acho que foi uma briga bem idiota, porque é óbvio que ela quis trazer um caso de fora pra dentro. Óbvio, ela foi, tipo, brifada. Mas ela nem foi brifada de uma forma a trazer aquilo, é, trazer a palavra certa, como você falou, ela usou errada, e nem foi de uma forma que fosse mais natural para criar uma simpatia e trazer talvez o público para ela. Eu acho que se ela tivesse feito. Talvez se ela tivesse. Eu acho assim, ninguém se importava com a história. Mas o jeito que foi feito, se importava menos ainda, porque ficou muito gratuito. As pessoas têm dificuldade para se importar com coisa de fora. Tipo quando teve a discussão do Paris 6 com a Boca Rosa e a Rafa. Aquilo não foi aquilo que fez a Boca Rosa sair do Big Brother, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas não ligam muito como eles acham para as coisas de fora. Elas têm que ser o que elas veem ali dentro. Então vamos dizer que a Aline continuasse quando a Paula tivesse uma discussão, ela falasse assim: "Ah, mas eu lembro quando a gente estava lá fora, você falou isso e eu me senti muito incomodada, eu queria te dar uma outra chance". Sabe? Será que não teria sido diferente? Não é? Fica Eu acho aqui o meio. pensamento, né? Eu acho que a Aline, ela sofre de uma condição, que a gente já falou isso no podcast outras vezes, um termo cunhado no Twitter, que é o neymarismo cultural. Eu acho que ela sofre muito disso, porque ao redor dela só deve ter gente que puxa saco dela. E aí ela vai para uma casa e fala com a Ana Paula lá, essa treta, e a Ana Paula pede desculpa. Mas ela vê que a Ana Paula não baixa a cabeça para ela fica assim, ofendida. Ela vê que o Marcelo não baixou a cabeça para ela ficou ofendida, porque como assim eu, uma pessoa tão iluminada, né, tão perfeita, tão meditações, enfim, alguém não vai gostar de mim, tão good vibes, né? Como que alguém não gosta de mim? Ela tinha muito isso, né? E sabe o E que é mais acabou. engraçado? Porque a Ana Paula é o cão. Porque na hora que ela foi pedir desculpa, ela falou: olha, seu vestido podia estar feio, podia estar horrível, podia não ter gostado. Mas desculpa pela fase. Tipo, ela conseguiu massacrar o vestido de novo e ainda se desculpar no mesmo tempo. Ela inventou de tretar com a pessoa errada. É assim, foi tudo errado aí É, da Aline, tudo errado. é uma coisa que eu não entendo, porque não só ela, né? Outras pessoas no programa estão mirando aí na Paula. A gente teve. Já vou até adiantar essa pauta aqui. O Brígido e a Ana Paula se estranhando, né? O Matheus também agora se dispôs com ela. O Matheus está tentando pintar aí a faixa de Ana Paula ser a patroa e a Milena ser a empregada, que é podre, né? Nojento. E o Brígido também foi ali falando, né? Que foi brifado praticamente de que entrou para rivalizar com a Ana Paula. Eu fico pensando, gente, a Ana Paula é uma das mais injustiçadas do Big Brother, assim, com a fama de mais injustiçada. E aí você vai tratar justo com ela? Sei lá, é um pouco falta de Falta de inteligência, inteligência, né? assim. É. Eu acho que eles pensaram muito na Fazenda, só que faltou também inteligência de saber como aconteceu na Fazenda. Eu não assisto a Fazenda. Mas o pessoal falou que ela e a Nádia, né? Elas eram amigas antes e depois se criou uma situação. Eles já foram direto pra situação. Não teve nada, entendeu? Eu acho assim, você tem que. Existem formas de minar uma pessoa favorita. A gente tem um grande exemplo da nossa querida Fernanda Keula. Ela fez isso. Ou outro exemplo, como já fizeram, eu vi um comentário que eu achei muito bom, que falando que todo mundo fez isso no BBB 18 com o Kaysar. Eles fizeram uma coisa coletiva.
existem formas. O que eles estão fazendo é dar mais palco para ela. Antes de tudo, se isso fosse em 2 semanas, em 3 semanas, com outras coisas acontecendo, seria uma coisa, mas já começou assim, aí, meu filho, não ajuda, né? A situação não ajuda. Você só tá colocando os holofotes em cima só dela. A história ficou em cima da Ana Paula porque eles fizeram a história ficar toda em cima da Ana Paula. Pela forma que tudo foi feito. Então, assim, faltou inteligência, noção do que é. Por exemplo, eu vi. Não sei se foi a Sarah que falou, não estou me lembrando agora, que ficou falando, não, mas é porque elas criaram a situação, fica brigando. Mas, gente, ela não estava brigando antes, entendeu? Pra ter essa situação com a Aline depois. Foi a Aline que começou. E aí todo mundo começou a ler a história. Hoje, já vi, hoje até outras vezes, já vi a Ana Paula começando vários. Mas você tem que entender que agora ela já tá numa outra posição, ela já observou. Ali ela não tinha observado nada ainda. Eu achei meio assim, meio sem noção e parece que são Ela pessoas não tá que não entendem comprando de graça, né? isso. Que parece que nunca viu o programa. Tem sempre quem ataca primeiro, quem ataca depois, tem as formas de atacar, né? Tem formas mais sutis de atacar. Dessa forma ficou ridículo. Primeiro porque, como você falou, ninguém liga pra essa história do vestido. Ninguém liga pra isso. Ninguém se importa. Exato. Ninguém se importa, isso não faz diferença. Deve ter gente até que deve ter concordado, falar, vai, esse vestido realmente, né? Porque as pessoas são assim, né? Mas aí criou-se uma situação, não soube usar isso. Se ela tivesse falado, como eu disse, tivesse tido uma situação, ela tivesse falado, eu já sabia que desde lá de fora não ia dar certo, porque aconteceu isso, seria diferente na minha visão. Mas assim, não teve nada a ver. Então, assim, eles só estão dando espaço pra ela crescer, numa coisa que ela gosta de crescer em cima, né? E hoje o Brígido, sei lá, ele falou lá que ele deu a entender, ele falou que ele já entrou pensando nisso. O Matheus também entrou pensando nisso. Então você fica assim, vocês são É falta de inteligência, não é possível. tanto E o tempo Matheus pensando assumiu, né? nisso e agiram da forma errada. E o Matheus assumiu que iria provocar a Ana Paula com isso, né? Recentemente postaram aqui nas redes sociais também. E é curioso porque, assim, como o Tonho falou, a Ana Paula, a princípio, gente, a gente sabe que o rumo do BBB muda muito. Mas as primeiras semanas, quem já é conhecido tem um pouquinho mais de sorte de sobreviver a uns paredões, né? Raramente acontece um caso de que um pipoca não é eliminado no começo, né? Assim, sempre quando tem camarotes demais juntos. E você pega a Ana Paula, que tem uma torcida já que tava com expectativa. Gente, quando a Ana Paula botou os pés no Sincerão do ano passado, o povo já ficou logo, né? Ela vai voltar quando tiver com veterano, né? Ela vai voltar. Aí você pega a participante que de todos os veteranos que voltaram, era o que o povo tava com mais expectativa. Que quando saiu a twist, olha, vai ter veterano, o nome da Ana Paula apareceu em todas as listas, porque era uma coisa certa que ela estaria. Aí você vai brigar com ela na primeira semana, que é a semana no público escolhe quem torcer e não largar a mão mais nunca, né? E principalmente os que compraram briga com ela depois do paredão ainda que ela voltou. Gente, pelo amor de Deus. Não, eu olhei agora há pouco, o post dela voltando do paredão tá com 600 mil likes no Instagram. Digo, gente, isso é voto único pra ela, a favor dela, né? Uma pessoa que seja, 300 mil derem um voto único dali, ou 200 mil, já é muita coisa, gente, de voto único pra ela, pra ajudar. Então as pessoas têm que pensar nisso, porque a Ana Paula tem um perfil, ela é arrogante, ela é tudo. A gente sabe que o maior inimigo da Ana Paula é ela. Se ela foi eliminada, vai ser por causa dela, não vai ser por causa dos outros, né? Mas se ela não der material pra ser eliminada por ela mesma, se continuar assim, porque, tá, gente, se ficarem falando dela toda hora, ela vai rebater. E ela tem um perfil que o público gosta, né, gente? Ela debate de um jeito que o povo não pode pedir pra ela ser uma versão de uma fulana ou outra fulana educada, porque ela já rebate de forma um pouco mais desaforada dela, né? Com a educação que o povo diz. E ela tem um benefício também, né, gente? Ela tem um privilégio de ser fofa, entre aspas, a fofura de dizer assim, mas a gente sabe que tem esses fatores que contam. Ela é a californiana, como vê, né? Ela e Juliano Flores, favoritos, 2 californianas na temporada, né? Mas ela vai ter isso. E o público não, e o povo dando material, vão criar uma torcida imbatível, que não vai ter twist de 70%, 30% que reverta, né? Se não fizerem mais nada diferente. Então, assim, é burrice você querer tretar com uma participante que mais tem como te rebater as coisas, como o Babu falou pro Matheus, né? Se você fizer isso com ela vai te responder e você vai perder uma discussão com ela. E é dito e feito, ela perde. Ela provocando ele hoje, ele fala assim, ela com desrespeito, ele fala assim, você me faltou com respeito, uma coisa assim, ela fala, eu te faltei com respeito, ele fala, não, ele fala assim, o quê? Vai chorar agora? Então, assim, são coisas muito reality show. A mulher nasceu pra reality show, gente, não tem como. E aí, provocando ela, não tem pra onde correr. Tanto o Brígido quanto o Matheus nas mini briguinhas, né, que eles tentaram fazer com ela rebate na hora, porque ela não leva, né, pra depois. E eles ficam quietos, porque eles não esperam, talvez, que ela rebata na hora.
sabe? Eu não sei o que eles esperam, de verdade. Mas ela vai e ela rebate, e ela duplica, né? Ela dobra a aposta ainda, né? Ela não abaixa a cabeça. Eu vi É perfis falando que eles fazem aquela linha de que quando ela fosse rebater, eles ficavam em cara quieta, o povo dizer, ai, nossa, coitado, cara de som, do jeito, mas isso na Ana Paula não cola, e porque eles são burros e falam o que iam fazer antes, né? Eu não entendo exato. isso. O Brígido assume que ia provocar, o Matheus assume que ia fazer isso. Eu digo, então, É, pô, gente, a gente duvida do QI de alguns públicos do BBB, mas também, vamos lá, não subestimar também demais, né, a capacidade cognitiva de quem tá votando, É. né? Não, e assim, eles colocaram, né? Teve muita conversa no Twitter hoje de que o Matheus falando que participante para ele que jogou muito foi o Priori e tal. Tipo assim, gente, eu consigo pensar em pelo menos 10 participantes homens melhores que o Prior, que jogaram muito mais que ele. assim, Sabe? Pelo menos gente, 10. eu culpo a pandemia. Esse povo tava tudo em casa. Pois Eu só é, tava com o pior, não é possível, cara. Que imaginário que ele criou na mente desses homens. Eu acho que é aquele Unido Unité, sabe, na prova do bate-volta. Sei, alguma coisa ali mexeu com o lado menino deles. Porque o pior é um idiota de pois criminoso. é. Ele é um idiota. Ele simplesmente chamou uma outra pessoa para. Ele foi pro paredão com quem não devia. Gente, Exato. Assim, tem muito jogador melhor do que ele no Big Brother. E, enfim, né? Tudo bem, o povo se espelha em quem quiser aí, mas tá sendo burro, né? Eles estão sendo burros. E não tem muito que a gente ajudar. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouco do quarto branco, né? Que parece que também foi há 2 meses atrás já. Os participantes eliminados das casas de vidro tiveram a nova chance, né, para entrar na competição. E 4 entraram, que foi a Gabriela, a Chayane, o Matheus e o Leandro. O que vocês acharam aí do quarto branco? Eu achei até boa a ideia, mas acho que durou de tempo demais. Nem a produção esperava, né, que fosse durar tanto. É, Porque o tanto de twist que tiveram que fazer. Assim, é interessante. A twist laboratório foi por debaixo, por água abaixo, mas eu até entendo, gente, que ele pode dizer, ah, porque é flopado. Gente, não sobrou mais participante pra trazer, porque quase todo mundo entrou. Né? Então, sim. né, assim, ou quem passou mal ou quem desistiu, né? Não, e o elenco tá rendendo também. Por enquanto não precisa de É, laboratório. eu Por achei enquanto. assim, por um lado, eu achei tipo exagero trazer tanta gente, mas por outro, vale recompensar porque eles realmente deram um nome ali nesse quarto branco, né, gente? Ficaram um tempão, mas tá aí, trouxe Shai pra gente, então a gente tem que reconhecer, né? Chayane está ali por causa dessa twist, né? Trouxe pra gente ela, as frases de impacto dela que ela já soltou milhares já, mas eu acho que foi bem interessante. O que eu achei engraçado foi o tanto de textão falando sobre fome, falando sobre tudo, mas o povo esquece que tinha um botão no meio do quarto que a pessoa podia simplesmente se levantar, apertar e desistir. A Globo não botou uma arma na cabeça deles e falou: olha, vocês não vão desistir e vocês vão passar fome. Tá que talvez o médico ou o nutricionista que eles tenham consultado tenha sido Davi Brito, o doutor Davi Brito, para algumas coisas com relação ao que eles estavam tratando ali. Mas é aquela coisa, ah, mas a Globo deixou isso, a Globo. Eu tomei até um follow de uma conta famosinha por causa disso, né? Assim, no Twitter, por causa disso, mas é aquilo, gente. Não foi obrigação. Ele desistia, quem queria desistir. E tinha uns prêmios até interessantes, uns 50 mil, uma coisa que você não sabia quanto ia entrar, quanto vai durar. Mas foi interessante porque durou e que parecia outro reality show à parte, porque durava demais. Demais, demais, demais. Mas vamos ver, né? Até agora serviu pela Shai e a Gabriela tem um potencial, que eu falo ali, adormecido nela. eu acho assim. Acho que nunca vão fazer de novo. Talvez tivesse ter feito de outra forma para garantir que o povo desistiria. Não sei, porque aí acabou ficando meio confuso. Mas no fim acabou sendo bom, porque como teve desistência e o Henrique classificado, ia ficar sobrando vaga, né? Teve isso. Não sei. Eu não sei assim ainda. Eu acho também o povo podia ir embora, eles estavam ficando lá porque queriam. Então, assim, não tenho grandes penas, não, desculpa. Pois é, também não, não tenho muita, não. Mas entraram, né? A Chayane, inclusive, foi a primeira pipoca a atingir 1 milhão de seguidores. Ela brilhou ali, né, no Sincerão, a gente vai falar daqui a pouco. E ela ganhou mais seguidores que todo mundo da última edição, somado, que eu achei muito interessante, inclusive. Mas eu já vi que começou a pipocar uns haters aí dela no Twitter. Não sei se vocês chegaram a ver. Ah, sempre tem, né? Com Não grandes sei. poderes vem grandes responsabilidades, né? É, Então, e vem grandes haters juntos também. sim. Eu acho engraçado. O que eu achei engraçado, né, do Quarto Branco, sim, durou demais, assim, a produção já não sabia o que fazer, sim. Mas aí a galera começa a fazer textão, né? O povo tá passando fome. Não sei o quê. É tortura. Não é entretenimento. Eu falei assim, Vai gente, embora. desliga a TV primeiro, né? Se não é entretenimento, desliga a sua TV. Vai ver outra coisa.
Netflix tá aí, né? Até o próprio Globoplay tem outras coisas para assistir. E o povo podia apertar o botão, sabe? Não, 2 milhões? Assim, né, que eles achavam que era 2 milhões. Tudo bem, você quer mudar de vida, né? Você vai passar por muita coisa. A gente trabalha 8 horas por dia, todo dia, sabe? A humilhação é constante. Então, enfim, era só desligar a TV e era só o povo apertar o botão. Não é esse mousse todo que estão querendo fazer. Seu mousse virou piada, né? Como diria a Eterna Lumena, que aí tomara que algum dia tenha a oportunidade de voltar pro Big Brother para gerar novas frases de impacto, né, pra gente. Vamos então comentar um pouco da liderança, né, que o Cowboy foi o primeiro líder da temporada. Eu achei, assim, eu não lembrava tanto do Cowboy porque faz muito tempo, né, do Big Brother. Eu assisti na época, mas, enfim, né, 18 anos atrás, 19 anos atrás, muito tempo. Mas ele é muito carismático, né, e ele sabe ali rebolar com a Ana Paula. Eu acho que ele tem um jogo interessante. O que vocês acharam da liderança dele ali? Uma rivalidade boa, né, com ele e com a Ana Paula. Vai ser, acho que a melhor rivalidade dessa temporada. Eu Que acho um que eles não nem fere vão pro ser outro. rivais, tá? Né, mas em algum momento talvez que estão em lados opostos, né? Sendo, né? É, mas assim, eu gostei porque primeiro era um nome que a gente achou interessante quando a gente viu, né, que voltou. Então é bom ver o pensamento dele ganhando, ele ganhou a prova do líder de forma magistral. Ele entrou na cabeça do Jonas de um jeito, né, que é assim que Sim, tem que foi fazer, muito gente. bom. Derrotou com as armas que tinha, né? O psicológico também é arma pra usar no Nossa, Big e Brother. só um parênteses, gente, como o Jonas é chato. Eu não lembrava dele ser tão chato. Nossa, como chato. Lidar com ele, conviver com ele deve ser insuportável. O Jonas são apenas 22 centímetros. Mais É nada. só. É igual Mais a nada, Suzana nada, nada. Vieira, né? Falando que tem 22 centímetros, mas de cérebro não tem 2 milímetros. É que as pessoas esqueceram, no BBB 12 ele era chatinho mesmo, mas ele não. Eu não Eu lembro. acho que assim, ele tem. É o jeito dele. Eu não acho ele tão. Tem gente que fica falando que ele é muito planta. Eu não acho ele muito planta, não. Eu acho que ele tá sendo meio igual que ele era, assim. Ele criou situações e tal no 12, mas ele é meio chato mesmo. Ele, às vezes ele parece um velho reclamando. Exato. Eu acho que o melhor momento dele foi com a Sol no banho. Sabe? Aquele meme que gerou dela respondendo ele no banho. Nossa, eu fiquei Ah, preso é. naquele Foi vídeo muito por engraçado. horas naquilo. Toda vez que passava eu dava Uhum. play pra ver. Todo canto eu via. Mas, ó, do Alberto eu achei interessante ver um veterano pegando a liderança, ver como ele se comportaria. E ele tem os posicionamentos dele. Alguns equívocos, mas, cara, eles estão ali pra errar, né? Eles vão errar demais também. Alguns pensamentos questionáveis sobre determinado participante que desistiu, mas, né? Mas aí eu acho que ele, como jogador, a gente sabe que ele tem potencial pra ser vilão, mas ele também sabe que tem potencial. A gente sabe que ele tem uma consciência de talvez uma certa, não redenção, mas como eu falei no episódio passado, uma coisa anti-herói, sabe? Assim, a gente vê que ele tá É, certo em alguns momentos e ele tá vilanizando em outros. E depende daquilo. Vilão só é vilão se estiver vilanizando com o nosso favorito, né? Aí vira vilão. E quando ele estiver do é lado do nosso verdade. favorito, ele não é vilão, ele é herói também. Então, assim, é saber que lado ele vai tomar, que consequência vai fazer. E eu acho que ele não é uma pessoa que se dá por vencido, né? Ele não se deu por vencido sabendo que os relatos estavam saindo tudo com 90% em 2000, no BBB 7, né? Imagina agora. Eu acho que ele vai saber aproveitar. Como ele falou, né? É uma era diferente, não tem redes sociais naquela época para engajar tanto assim. E eu acho que ele tá sabendo driblar e levar isso. Eu quero saber agora, se ele não pegar a liderança, como vai se comportar. Mas, por enquanto, foi uma liderança Tem hora que eu interessante. acho que ele fica meio perdido com as situações, que o BBB mudou bastante, né? É, Mas ele é uma pessoa que me cria curiosidade para assistir mais e ver como ele vai lidar com as coisas e com as situações, assim. Achei que a liderança dele foi meio complicada. Ele ficou muito tempo no quarto, ele errou nisso. Assim, isso é um problema do primeiro líder, assim. E eu acho que a indicação dele, eu não tenho, não sei se a indicação dele acabou sendo melhor, assim, porque ele acabou colocando duas pessoas que eram próximas no paredão. Não sei se era a melhor ideia, assim, né? Será que ele estava Mas. enraizado pelos paredões duplos da época dele, né? Assim, né? Porque isso era duplo Não naquela sei, mas época. ele já sabia que elas iam. A Aline e a Ana Paula estavam, né? Quando ele deu coisa. Não, mas é Eu tipo acho assim, enraizado tipo com tipo coisa de duplo, tá. duplo, duplo, É, aquela coisa assim, aí pode não queria ser. pensar em Eu não triplos. sei se foi a melhor ideia, assim, para o primeiro paredão, não. Mas eu acho que ele queria muito ser o primeiro líder, porque eu acho que ele queria ter tempo para se mostrar. Mas eu acho que as pessoas não têm essa raiva dele, as pessoas que assistem hoje em dia, têm essa raiva dele, assim, como elas podem ter de outros participantes, sabe? Claramente tem gente que ainda tem da Sarah.
Então eu não tenho essa lembrança toda. Tanto que tem uma thread no Twitter, quem quiser procurar, explicando como o Alberto virou vilão no BBB dele, né? Eu Então eu vi, acho achei bem assim, interessante. então eu acho assim, que tem que ver como ele vai acabar se portando agora, que ele não é líder, e com os aliados dele e a força dessas relações. Mas ele parece que tá querendo muito jogar, então vamos ver, né? Uma coisa que eu acho interessante dele é que sempre quando ele tá reunido com os homens lá e eles começam a falar mal da Ana Paula, ele deixa o povo dar corda, sabe? Ele dá corda pro povo e ele fala, eu acho que não é bem por aí. Ele fala que ela é muito articuladora, que ela sabe o que ela faz e tal, mas ele deixa eles caminharem pro penhasco, sabe? Ele não fechou aliança com esse povo, mas todo mundo confia muito nele. E eu acho que isso é uma estratégia boa, assim, porque se ele em algum momento quiser jogar com a Ana Paula, ele tem ali um balde de informações, né, para dar para ela. Eu acho que ele tem ali um jogo bem aberto, mas eu acho que a indicação dele não foi muito boa. Essa questão da mira do líder é muito ruim também, né? Tinha que sair. É. Então, eu espero que nessa próxima semana não tenha mais. Ela só serve para quando o programa tá ruim, né? E o programa não tá ruim. Então, eu acho que não é a hora ainda de ter a mira do líder. Não precisa ter toda semana, né? Uhum. Mas, enfim, vamos então passar disso para o Sincerão, que foi montar pódio, né? Que os participantes tiveram que fazer e apontar quem não ganharia. Geralmente é um Sincerão mais chatinho, né? Quando tem esse do apontar o pódio. Mas esse rendeu muito, né? A gente teve aí a Chayane brilhando, a Ana Paula foi muito bem, eu achei o Marcelo muito bem. Eu acho que foi assim, muito bom para um primeiro Sincerão de temporada. Vários destaques assim dentro dele, né? Gente, não É bom mesmo. aguento Chay, a cacta do programa. Todo mundo falando que ela era cacta. Eu ri muito que ela falou o negócio que segue o pato, fica afogado, que ela falou da Sarah. Galinha que segue pato morre afogado. Muito engraçado. Eu acho que a Chayane é muito carismática. E eu acho que ela tá bem desesperada porque ela acha que ela tá cancelada, né? Ela falou isso, né? Ela É, expressou já que ela quer ganhar alguma coisa antes de sair, porque ela sabe que ela tá cancelada lá fora, porque foi o que falaram pra ela lá na casa de vídeo. Ela não entrou, né? Então ela tava muito assim, muito empenhada em entrar pra ver se ela ganha algum dinheiro. Ela tá desempregada. Eu acho que ela é muito carismática e essas frases, assim, elas chamam atenção pro público porque as pessoas vão achar engraçada e acham ela parecendo mais povo, né? Ela fala que ela é desempregada, tudo. A própria cena dela ficando, tipo, super feliz com os 20 mil que ela não ganhou. Nossa, deve ter um monte de gente com pena dela, sabe? E tanto que ela foi a primeira que ganhou 1 milhão, e isso já é bastante, considerando ano passado, tudo, assim, ela tinha 3 mil seguidores, eu acho. Então ela deu um salto incrível de quantidade de seguidor. E eu acho que ela é porque ela é muito carismática, as pessoas gostam dela. E eu acho que esse Sincerão foi um bom salto para ela, pro programa, assim, para ela conseguir se mostrar. Então, assim, ela soube aproveitar o momento, né? Porque a gente sempre fala isso, né, Rich? De ser protagonista da sua própria história. Eu acho que a Chayane, ela quis isso e ela soube aproveitar o momento para ela se mostrar. Ainda mais que ela entrou, né, atrasada com relação com os outros. Ela deve estar preocupada com votação semana que vem e tal, e grupos. Então eu acho que assim, ela aproveitou o momento que ela sabia que ela teria ali. E ela falou, então esse é o meu momento. Você tem que fazer isso sempre. Agora eu tenho que ver como ela vai se portar, porque tem essas pessoas muito, muito fortes, muito, né, muito prontas já para jogo na casa, e como é que ela vai se colocar dentro disso. Eu acho que, olha como é diferente, né, gente? Um Sincerão com cast que quer entregar, né? Porque esse É. Sincerão na mão de outras temporadas não ia dar nada com nada. Eles iam, ai, meu coração dói, mas talvez eu traga fulano, outra vez nada. Eu só achei curioso que a forma de votação do público entregou quem seria eliminado no paredão, né? Assim, da plateia lá. Mas isso é coisa que dá pra contornar.
A votação é auditada? Não é. Dá pra mexer uns supostos pauzinhos aí, né, nos resultados das próximas semanas e ver o que vai acontecer. Mas eu gostei bastante isso de protagonista dessa própria história. É bom que a gente já tá começando falando lá no começo da temporada, porque é a nossa frase de efeito aqui do podcast, que a gente fala muito. Mas é interessante isso porque se você vê que a história principal da temporada no começo não tá sendo você, você cria uma história. A sua história. Porque a história da Chay é uma história que, gente, assim, a gente sabe que o enredo principal até agora tá com a Ana Paula. Mas a história da Chay é uma história que pode se entrelaçar com o enredo da Ana Paula a qualquer momento, porque os rivais são quase os mesmos, né? Ela vai rivalizar com essas pessoas daqui a pouco também. E na hora do vamos ver, vai que a história da Chay comece a sobressair e ela fique melhor. E aí? Porque com 1 milhão de seguidores, gente, é difícil eliminar a Chay por agora. A gente acredita que sim, né? Se a Chay cai no paredão essa semana, eu acho que ela fica. Ninguém ganha 1 milhão de seguidores à toa. Assim, ainda mais com o público apoiando ela. Então, acho que participantes que souberam se aproveitar dessa dinâmica, como a Chay, algumas coisas não se sentiram, saiu, mas foi muito bom. As frases de efeito, a Sarah tentando diminuir ela, porque quando ela falou, talvez eu tenha achado uma adversária à altura, ela não achou uma adversária à altura, porque ela não é a altura da Chay. A Chay foi muito maior que ela, né, e tá sendo muito maior que ela. A verdadeira espiã, vocês viram a cena dela ontem fumando, fofocando, lá no cantinho, agachada, fumando, quase deitada. Assim, a verdadeira Você viu espiã. a história que ela contou? Que ela só começou a fumar porque ela tava num trabalho que as pessoas fumavam e ela não fumava, ela ficava, tipo, deslocada. Aí, Tipo, tá vendo? a Rachel, aí tinha um post que falava assim, a Rachel Green. Nossa, Rachel Green. Nossa, eu ia dizer agora, esse episódio de Friends tem assim, né? Tem Eu isso. achei muito engraçado isso. Cara, eu acho ela divertida. E a gente precisa ter um alívio cômico, né? E um alívio cômico bom como ela. Então, assim, outras pessoas que, por exemplo, a Samira, pra mim, foi uma decepção, de certa forma, porque ela falando aquilo, ela quase tava recitando Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão, quando tava se defendendo porque foi uma coisa esse sentido que ela falou. A Aline chamando a Ana Paula pra falar de ovo. Pelo amor de Deus, você passa uma semana brigando com uma pessoa pra falar de ovo que não foi dividido, né? Teve outros participantes que eu só acho que, pra mim, uma coisa que ficou muito chata, triste, triste, perigosa, foi a forma como trataram a Sol, né? Como fizeram com ela. Eu achei o Juliano muito desnecessário. Ainda mais porque a briga contra a Sol começou, e isso ninguém fala, porque ela discutiu com o Edilson por causa do Pedro, porque ela queria votar no Pedro, e ela falava que não tem essa coisa de estar forte ou não, que tem que testar, tem que ver, e eles brigaram por isso, e não teve mais nada. A discussão deles foi só essa. Só essa que foi a principal pelo exposed do Pedro na prova do anjo. Ela começou ali com todo mundo no quarto. Então eu acho assim, pra mim foi pior por isso. Eles tiveram essa discussão, foi só essa discussão que eles tiveram com a Sol ali. E aí eles voltaram pra ela por causa disso. Me deixa triste porque ela tem cara de segunda eliminada agora, né? Porque se ela bate no paredão, ela sai, que ela tá bem rejeitada. Mas eu acho que o que me deixa mais triste também é que colocaram ela no lugar muito do BBB 4, né? Que ela não. Que fizeram isso com ela também, sendo que, tá, tratados que ela não entende a dinâmica, gente, pelo amor de Deus, metade ali não entende uma explicação nem uma prova do líder, eu tenho certeza. Se me explicasse antes, a gente ia ficar meia hora eles levantando a mão pro Tadeu. Mas eu acho que foi triste isso, mas a gente viu que alguns participantes souberam aproveitar seu tempo de tela. E eu gostei que alguns participantes também não esperaram o Tadeu perguntar quem queria ir, eles foram, por livre e espontânea vontade. E também gostei porque isso rendeu o apelido de Sarah e de Jonas como o irmão Lannister, né? Com a nossa Shay Targaryen lá também. Então tá sendo muito bom, rendeu memes, rendeu intrigas, rendeu rivalidades também, né? O Brígido subindo, é melhor ele tá subindo o morro do que tá subindo ali aquele canto, mas eu achei que todo mundo, assim, na sua medida do possível, soube fazer alguma coisa, para o bem ou para o mal, mas ninguém foi em vão, seja pra passar vergonha ou pra ser aclamado, não teve meio termo, foi todo mundo fazer alguma coisa ali, tipo a Solange Couto, uma vergonha, pra mim foi a maior pipocada dali, mas passou vergonha e entregou vergonha pra gente. Não, e eles têm que tirar esse negócio de pipocômetro, porque também funciona em temporada ruim. Nessa não precisa. E só criou, só desanimou a Aline ali na hora, né? Sim, tipo, eles não têm que ter certeza disso, não. Sabe, que alguém vai sair, deixa na dúvida. A dúvida é sempre melhor, sempre mais benéfica pra gente que assiste. Eu gostei também do Sincerão, assim, eu achei muito interessante. Eu acho que a Chay brilhou muito. O que eu achei mais interessante ainda depois é que o Alberto foi falar com a Chay e ele é ligeiro, né? E ela meio que derreteu um pouco pra ele ali. Só que a Sarah não, a Sarah já chegou, né, com 3 pedras na mão. Então ela já mudou um pouco a visão dela do Alberto, mas a Sarah criou já rivalidade. A Sarah não foi inteligente, a forma que ela foi falar com ela ali foi muito. Foi o ideal. E ela, assim, ela tava fechada pela antes. Depois tinha acabado de começar, ela podia ter usado isso, né? Tipo, ela acabou de chegar lá, ela chegou no sábado, né? E ela nem soube usar isso, sabe? A Sarah é uma pessoa que tá presa em outro BBB.
Não, a Sarah não Pois foi é. inteligente, Laura. A Sarah não é inteligente e não tá inteligente essa temporada. A Sarah, ela foi eliminada do BBB 21, mas o BBB 21 não saiu dela. Gente, ela mexeu no vespeiro. Eu sei que o fandom da Juliette não é o mesmo de hoje em dia, mas qualquer voto único te lasca, né? Aquela história, ela repetiu a história do bolo, quando o Brasil inteiro ficou fazendo bolo pra Não Juliette. Por é, favor, Sara, vamos não é, pensar. tipo assim, vamos deixar pra lá, né, essas coisas. Então, aí Move on, move eu on. vi um post agora que falava assim, que a Marciele tava falando que tinha resistência com a Sara por causa da Juliette, mas baixou a guarda e tal. Aí ele falou, aí a pessoa, o perfil falou assim, mas que doideira, eles ficam julgando Sara por coisas que aconteceram na outra edição. Mas a Sara está vivendo outra edição. Ela não para de falar das coisas do BBB 21. Então, assim, quem é culpado disso? Se ela tá vivendo outra edição também? A É, pessoa tem as percepções dela. Não sei é que é cedo dizer, mas eu digo com tranquilidade, a Sarah é only Gil. Sem ele, ela não é nada, gente. Olha, era o único carisma que ela tinha, era por causa do Gil. Ela tanto reclama, né, que não tem um Gil, assim, pra ela se escorar, né, no carisma dele. Porque nem espiã ela é mais, porque agora, como eu falei, a gente tem a Shire espiã. Mas nem isso, ela quer fazer um grande mousse, mas o mousse dela tá cada vez mais azedando. Porque ela sempre, é incrível, né, ela sempre tá do lado errado. Assim, entre aspas, do lado errado, mas assim, um ralo que não fica popular. E quando ela tava, ela não sabe aproveitar. Eu acho que a Sarah tem esse grande problema disso, de que ela tem que se resolver primeiro, gente, com ela mesma, sobre o que ela viveu no BBB 21, pra poder ir pra um outro Big Brother. E, mais uma vez, eu e a Laura com a sorte de centavos, porque mais uma que te botava expectativa, né, Laura, pra vir, e não aconteceu nada. Então, tá vindo no contrário pra gente. Tem até medo das nossas é, apostas dessa semana. sim, eu acho engraçado que o povo que fala que ela é o Vitor Hugo dessa edição, né, que ela não tem um grupo, ela fica tentando entrar nos grupos, mas não tem nenhum grupo, e ninguém dá muita abertura. Eu acho engraçada a comparação. Vamos falar então do paredão da semana, finalmente, aí chegando ao fim dessa primeira semana que foi bem agitada. Foi composto aí pela Ana Paula, Milena e Aline. A Aline foi eliminada com 61,64% dos votos. A Ana Paula teve 5% e a Milena 32%. Eu fiquei até surpreso, né? Porque pelas enquetes parecia que ia ser mais apertada a situação ali. Né? Eu achava que a Acharam? Melena ia sair, porque eu Eu tinha também. visto muita gente achando que ela era chata. Eu tava conversando com minha mãe assiste muito live no YouTube, às vezes as pessoas de comentarista que tem, sabe? E aí ela tava falando que nas enquetes lá no YouTube a Milena tava saindo muito, e muita gente chamando ela de chata. Eu achava que por causa disso ela tinha grande chance de sair. Mas a própria minha mãe tava voltando pra Aline sair. Eu acho que a Aline não se ajudou com a situação com a Ana Paula, mas também com esse papo gratiluz aí. Eu acho que muita É gente acha essa coisa chato. de meditação chata e acha confusa. As pessoas, mas meditação não é uma coisa super popular no Brasil, não. Eu acho que muita gente acha isso coisa de gente meio metida, sabe? Coisa assim. Eu fiquei pensando nisso, se isso era uma razão. O papo dela de jejum, sabe, essas coisas eu achei meio. Sei, eu acho que ela não teve momentos que tenha criado carinho junto às pessoas que assistem. A Milena já teve, né? Ela não teve uma relação com alguém lá que você tenha falado assim, nossa, que lindo a Aline com as meninas. Não teve isso. Eu acho que isso foi o problema. Ela só teve a parte negativa. A Milena ela brigou com a Sol ali nos primeiros dias, mas depois a Ana Paula acho que deu uma esqueci a palavra, mas humanizou muito a Milena, você sabe, tirou ela Isso. da questão de raiva, né? Que ela tava com raiva de tudo e brigava por tudo. A Ana Paula acalmou ela um pouco ali. Não só a Ana Paula, né? O Breno também acho que foi muito essencial nisso para Milena, e eu vi muita gente virando opinião, sabe? Eu não gostava da Milena, hoje em dia eu gosto, acho que ela merece ficar mais, enfim. Acho que não ganha a Milena, mas eu quero ver ainda mais para frente. Eu acho que É, essa opinião com a Milena é mais porque do lado de quem ela tá do lado da favorita atual, né? Então todo mundo tá do lado verdade. da Ana Paula. Vai sobre. Assim, então, quando vocês falavam no chat que achavam que a Milena saiu, era o único que dizia que era a Aline que saía, né? Tanto que no bolão, É como eu falei, verdade. que eu tenho com os amigos, então eu botei 63% pra eliminação da Aline, cheguei perto por quê? Eu fiquei curioso pela forma como falei da votação, que é 70%, mas eu ia nos mutirões do perfil da Ana Paula, a gente era 7 mil, 10 mil respostas. Eu ia no da Aline, tinha 100, 300. Eu ia no Instagram da Ana Paula, 500 mil likes, 10, 100 mil likes. Era um da Aline, era só, tinha às vezes 3 mil comentários, 2 mil era criticando a própria Aline. Eu falei, não, a Milena não saiu, porque eu acho que a Milena sairia. Mas se a Ana Paula não tivesse no paredão, porque a Ana Paula mobiliza. Então, Talvez. se Ana Paula, que protagonizou a primeira semana, tá no paredão, e uma das principais rivais dela tá nele, o público vai todo em cima dela.
Não queria saber nem quem era o terceiro elemento ali, né? Ia todo mundo em cima dela. E a Milene, a principal, é da Ana Paula. É bom pra Ana Paula, não é? Eu digo, gente, não sei o que é bom, o que não é, o futuro vai dizer, né? Mas eu acho que ficou pra mim claro que a Aline sairia justamente por causa disso, porque ela tava enfrentando a Ana Paula, que tava muito em evidência na semana, e uma prova disso foi a votação muito grande. Resta saber se a Ana Paula vai ter esses 60% do lado dela sempre. Se tiver, tá ganha, né? Porque não tem ponto correr. É mais que a metade. Mas aí eu acho que é consequências. A Aline é a principal culpada pela eliminação dela, além de tudo. Né? Puxou uma briga de 10 anos atrás, o público tava 100% nem aí. E é isso. Foi uma eliminação ruim. Gente, não foi não. Não é uma eliminação triste, não. Porque o que não falta é enredo. Olha o tanto de gente que tem na casa ainda. Tanto de rivalidade aí. Outra coisa que da Aline que ela catou a própria eliminação foi porque ela achou que, tipo assim, a raiva dela fosse as pessoas, Ana Paula alimentando os outros e não assim, não é possível que essas pessoas não gostem de mim. Sendo que ela teve a situação do jejum com o Marcelo, que votou nela, por exemplo. Que ele claramente ficou incomodado com o que ela falou, sabe? Então, assim, é uma coisa difícil de falar que é só manipulação dos outros, entendeu? O Marcelo que é médico ainda por cima, né? Ela fala de jejum, essas coisas com ele. Pois é. Vocês acham que o programa já está sequestrado? A torcida da Ana Paula já sequestrou o programa ou não? Eu acho que não. Porque eu acho que mesmo a Ana Paula tendo muita torcida, ela também tem muita gente que não suporta ela. Você pode ver, a minha mãe mesmo, ela fala assim, a Ana Paula é meio... Eu acho que assim, a Ana Paula é good TV, ela é. Mas eu acho que tem muita gente que odeia, que não gosta dela. E ela tem muita rejeição também. Se não tiver uma pessoa que cria uma grande torcida, lógico que vai dar ela. Mas eu não sei. Eu acho que tem gente que pode ter potencial sim de ter. A própria Juliette, gente, na primeira semana, ela não era a favorita absoluta. Foi lá pra segunda que ela virou a favorita. Mas na primeira semana ela teve problemas. Então eu acho assim que torcidas absolutas não são construídas com uma semana só. Por mais que a Ana Paula tenha entrado com torcida, ela também entrou com muito hate. Tanto que por isso que tinha muita gente querendo ir pra cima dela, né? Acho que as coisas políticas tal, ela já arrumou muito problema com político aqui fora e ela sabe disso e ela já expressou isso, né? Então eu acho assim, pra mim não. Pra mim eu ainda vejo espaço. E a gente não sabe mais o número de votos, né? Também tem que saber isso. É. Porque, por exemplo, a Ana Paula teve só 5, 6%, né? No único e na torcida, alguma coisa assim. E isso é muito pouco, né? Pra ela começar a perder isso daí, a gente teria que ver quantos votos teve nessa votação. E pra dizer que sequestrou, eu acho que vai depender, por exemplo, se a gente tiver 2 paredões com pessoas que a gente sabe que são fracas, mas forem rivais da Ana Paula, os rivais dela começar a sair, de fato, a gente começa a dizer, não tem quem bata mais. Mas a Ana Paula tem um perfil que, tirando por base 2016, a vencedora vai estar aliada a ela, né? Vai ser a Monique dela, vai estar ali acontecendo, porque ela tem um perfil que se o povo, ela começa a ganhar muito hate, e quem tiver do lado dela não tiver tanto hate assim, vira aquela vez dizer, tá, eu gosto da Ana Paula, mas eu queria tanto que fulana ganhasse. Acho que pode acontecer muito isso. Mas eu não sei, vai depender das porcentagens. Eu quero ver as porcentagens. Se começar as porcentagens lá em cima, mesmo com 70%, você não foi nem sequestro. Porque se continuar com esse enredo, com o povo indo pra cima dela, ela vai vencer merecidamente bem tendo sequestrado desde o começo. Né? Mas vamos saber, né? O BBB é uma caixinha de surpresa, gente. Tem twists e twists. Tem 22 pessoas lá dentro ainda. É o que você falou também, né? A maior inimiga da Ana Paula é ela mesma. Então, vamos ver o que pode dar isso. E eu acho, particularmente, que se continuarem com os veteranos nas próximas edições, que eu acho que vai continuar, eu acho que ninguém teria esse poder de chegar tão favorito assim, igual ela. Não vejo, assim. Eu acho simbólico ela voltar depois de 10 anos e se vencer o Big Brother merecidamente, assim, tipo, fizer por merecer, talvez ela faça, mas se ela vencer, vai ser uma vitória muito simbólica também. Assim como se o Alberto vencer, também vai ser uma redenção. Aí eu falei que não citava a redenção de anterior, mas é uma redenção, ele venceu o Big Brother. O Jonas venceu, eu vou dizer, quem sequestrou esse ano? O Big Brother. Né? Mas é interessante ver. Um Babu, né, que o Babu ficou muito como injustiçado naquela temporada dele, que ele queria muito ele na final. Então, dá pra ver. Assim, a Sarah não sei, gente, Sarah não sei, a gente sabe nem se chega na semana que vem, mas é interessante ver isso. Às vezes a Sarah chegando no BBB 26, largando o 21, né? Quem sabe, né? Mas eu, inclusive, tô torcendo pra Sarah ganhar o anjo dessa semana pra dar o monstro pra Shai, porque eu acho que vai render ainda essa treta. E eu quero ver. Inclusive, Tonho, um monstro que tá maravilhoso durando vários dias. A pessoa não para não fazendo monstro ainda. É assim, gente. O monstro tem que dar pra aliado. Não, tem que dar pra quem é desavença, a pessoa sofrer por uns 5 dias. Muito bem, Dourado. Soltou a mão do jeito. A temporada da Sem Boninho, a primeira semana foi incrível. Gente, porque o monstro você começava no sábado e terminava no domingo, não é nada. Sabe? A pessoa passava uma noite com o monstro. Agora a pessoa tem que passar aí 4 dias com ele, bem melhor, eu acho. Inclusive o dia de paredão, imagina você emparedado com o monstro. Tirando só no último bloco pra trocar de roupa.
Pois é, quando vem aquelas roupas grandes, né? Imagina. Vai ser interessante. Vamos então, né, para os nossos destaques da semana, chegando aí ao fim do nosso episódio. Toda semana nós escolheremos quem mais foi destaque no BBB 26, com base em nossos critérios pessoais. Então, a gente pode escolher destaque positivo, negativo, tanto faz. Essa semana a gente vai ter 2 para cada um, porque foi bastante coisa que aconteceu, né? Vamos lá. Primeira rodada aí. Laura, quem é seu primeiro destaque? Meu primeiro destaque, eu tava pensando muito sobre isso. Eu vou dar. Eu ia colocar a. Eu tava até ontem falando que ia colocar a Sol, né? Mas eu acho que a Sol deu uma apagada, assim, com essa coisa da Aline hoje. E porque também, pra mim, acabou com esse 1 milhão da Chayane e a participação dela no Sincerão, pra mim, coloca ela como uma pipoca com mais momento, assim. Então ela vai ser minha escolha. Porque eu acho que ela acabou sendo a pipoca que mais se desgastou e ela se mostrou muito disposta a jogo e a querer criar seu espaço. E eu acho isso muito importante para um pipoca, porque os veteranos chegaram muito forte no programa, né? Ele já tem torcida, já tem um conhecimento de base. E acabou que os outros pipocas ficaram muito escondidos. E eu achei que ela teve um destaque do quarto e tal, mas ela chegou e aproveitou o momento que ela teve. E eu fiquei muito interessada em saber como ela vai se daqui pra frente. Então eu gostei, meu destaque é ela. Seu hit. Não chocando ninguém, por tudo que eu já falei nesse episódio, ficou claro que eu vou trazer meu primeiro destaque como Ana Paula, porque querendo ou não, foi o nome da semana, foi esse primeiro nome, foi quem teve mais embates, foi quem o povo lá foi atrás mais, né, pra tentar criar enredo, e ela soube conduzir do jeito que ela conduzia sempre, gente. A Ana Paula me chocou com isso. Gente, não me chocou de nada. Eu acompanho 2016, tá a mesma coisa, né? Ela não vai baixar a cabeça, ela vai debochar, ela vai retrucar na hora. É isso que quebra, porque não fica aquela pessoa fica remoendo, né? Eu devia ter feito isso naquele momento, nem fiz. Não, ela fala se vai ser bem aceito ou não. Aí é a rede pública aqui de fora que vê, mas eu acho que ela tá fazendo o que quer. Ela mostra como é inteligente, porque, gente, ela é um para-raio de enredo e ela nasceu pro reality. As frases dela de impacto, tudo. Então, pra mim, na primeira semana, pra ela, que tava quietinha, se ela não tivesse feito nada, o povo não tivesse feito, a Ana Paula teria feito, a gente teria até falando aqui no podcast. Gente, a Ana Paula ficou tão, né? Ninguém tratou com ela, ninguém fez nada, mas não. Deram um palco pra ela pra pelo menos mais umas 2 semanas. Agora resta ver como ela vai aproveitar, mas pra mim, sem sombra de dúvidas, ela é um dos maiores nomes dessa temporada nesse começo. O meu primeiro destaque vai para o Alberto. Eu acho que ele ganhou na primeira prova, então isso foi bom. A forma que ele ganhou foi interessante ali na cabeça do Jonas. Eu acho que ele é muito inteligente, ele é muito carismático. Eu não lembrava dessa parte dele, assim. Eu tinha essa na mente dele ser mais vilão. E não, sabe, ele é bem tranquilo. As conversas dele com a Ana Paula são bem legais. Então eu acho que ele merece aí um destaque na semana. Claro, seu segundo destaque. Meu segundo destaque vai ser. Então, né, eu tinha pensado em colocar a Sol também. Mas eu acabei, desculpa, Sol, acabei passando pro Babu. Porque eu tava conversando com minha mãe sobre isso. Eu acho que o Babu, ele teve um problema no 20 que foi sobre como ele se portava na casa e que acabou prejudicando muito ele. E eu sei e eu tô escolhendo o Babu porque no episódio da semana passada eu falei especificamente que eu não entendia muito bem que o Babu tava voltando porque ele tava uma pessoa querida, né? E eu ficava meio assim, você quer arriscar isso? Mas eu achei que o Babu até agora tem se portado muito bem. Ele tá sendo muito mais aberto às situações da casa, mas mesmo assim ele tá mantendo, brigando quando necessário. Quando ele falou com o negócio do Pedro lá, que ele falou que as pessoas ficavam falando que a Sara ficou defendendo, lembra? E ele falou assim, não Uhum. importa, se o Brasil estiver comprando esse fingido, ele não vai deixar de ser ele que ele é. Então assim, ele soube se portar. Hoje arrumou uma briga de cozinha que eu aprecio muito, mas ele tá sendo bem mais sociável. E aí eu acho que ele é um bom contraponto pra Sara, porque ele foi do BBB 20, né? E a Sara foi do 21, que é a mesma época, pandemia, nananã. E
que são pessoas que estão lidando com a volta de forma totalmente diferente. Você pode ver que ele teve uma conversa que ele defendeu a Ana Paula, tudo, até lembrando do 20, e ele falou de forma de boa, mas ele não tá vivendo o 20 no 21, no 26, entendeu? Então eu acho assim, eu tô achando muito interessante a forma do que o Babu tá lidando. Minha mãe tá gostando muito dele também, e ela não era assim super fã do Babu no 20. Então eu acho assim, eu fiquei pensando que eu acho que ele pode estar sabendo se portar bem. E ele não vai ser votado tão cedo, né? Então, acho que ele tá num caminho bom. E seu segundo destaque, Hit? Olha, a Sol não veio por 2 vezes na Laura, mas eu vou trazer. Ela é minha segunda escolha. Eu tava torcendo pra ela não trazer, eu digo que ela não traga Sol, porque eu tô com o nome dela querendo trazer. Porque, como a gente fala, a gente bota que o critério é único e exclusivo, eu digo, eu vou trazer Sol por recortes, porque, como eu falei antes, ela foi uma das primeiras a desmascarar o Pedro, a falar o exposed dele na prova do anjo, contar todo mundo no quarto. A Sol tinha umas sacadas boas. Ela se deixou levar muito pela Aline e tal, então ela pode até ter um destaque positivo e negativo ao mesmo tempo, porque ela teve muitos bons momentos, porque a Sol é uma pessoa querida, ela é carismática, ela cantando tema espanhola ontem, gente, desolada no meio do gramado, cinema, né, de madrugada, mas ela tem alguns comentários bons, ela só tem que controlar mais com quem ela tá ouvindo, né? E alguns outros comentários dela, mas eu acho que o recorte dela de memes, de umas atitudes e de expor um traste e coisas do tipo, eu acho que merece que ela venha como um destaque aqui, para o bem ou para o mal. A Sol é uma participante muito marcante, eu acho que ela tem muito carisma, tem um dos maiores Ela carismas da foi a que temporada mais dela. rendeu meme, né? Isso aí a gente não dá É. pra negar. Em uma Então, semana, por isso eu quero trazer rendeu a Sol também, bastante. para esse destaque para ela, porque talvez semana que vem esteja despedindo dela, né? Então eu quero ver ela, um destaque para ela aqui. Tadinha. Não, não pode Além sair de que eu agora. quero dizer uma coisa, a Sol está belíssima. Demais. Assim, eu não quero, né? A Sol saindo agora. Eu aprecio muito ela. Ela comprou uma briga que não era dela, na Paula. Mas sim, ela tá tomando muito hate na internet. É descabido. Né? Eu acho que ela não vai durar, mas deveria durar, porque é icônica, assim, pro programa. O meu último destaque é a Aline, porque ela é chata, insuportável também, palestrinha, muito. Mas ela protagonizou aí essa primeira semana junto com a Ana Paula, arranjando briga do nada, por coisa de 10 anos atrás, e sendo, né, palestrinha ali com todo mundo. Eu acho que a gente deve valorizar também quem a gente não gosta no programa, porque eles fazem o embate acontecer. Né? Não dá para ser o programa inteiro só o grupinho da Ana Paula. Tem que ter ali o contraponto. Ela foi um contraponto meio meia boca? Foi. Mas movimentou muito, né, a casa. Muita gente comprou a briga dela ali. Então foi interessante. Discordo muito com muitas coisas dela. Coisas que ela falou ali pro expulso, coisas de jejum, assim, que eu acho um absurdo. Mas ela entregou ali bastante rivalidade, né? E a gente gostou de assistir, pelo menos. Eu gostei. Então é isso, né? São nossos destaques da semana. 6 destaques aí nessa primeira semana. Bastante gente. Mas foi uma semana muito boa, né? De Big Brother. Vocês têm aí alguma consideração final pra gente falar? De 6 destaques, 4 veteranos, um camarote e uma pipoca. Dourado, você sabe o que fazer nos próximos anos, não é mesmo? É verdade. O público engaja mais em saber quem tá voltando do que ver alguém supostamente famosa no Big Brother. Porque fã de Big Brother quer ver Big Brother, gente. Mas eu acho que o All Stars vão deixar pro 30, tá? Eu acho que não vão queimar essa É. carta antes, não. Tem que ser um número Nossa, e quando redondo o Shai voltar no All Star pra ganhar mais, depois de ganhar 5 milhões e voltar pra pra ganhar mais ganhar 10. 10. Nossa, vai ser maravilhoso. Imagina, né? É isso então, né, gente? Obrigado que nos ouviu até agora. Nos sigam nas redes sociais, tá tudo aí embaixo. Comentem o que vocês acharam da semana. Um beijo para as amigas da Laura, né, que tava faltando há tempos que a gente não faz. Isso. Beijos, E é amigos da isso. Laura. Obrigado que nos Então, ouviu beijo até todo mundo. agora. Até Obrigada, uma gente. próxima. Espero que o Big Brother continue bom. Tchau. Tchau.